Shalom, queridos. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, já passamos o primeiro dia. Eu espero que você tenha conseguido acompanhar o vídeo. Vou tentar fazer todos os vídeos curtinhos para dar tempo, porque eu sei que todos nós temos a nossa agitação do dia a dia, né? E eu espero que você tenha conseguido fazer renúncia. Lembrando que, se precisarem, estamos aqui, amém? Estamos aqui para servir, estamos aqui para ajudar aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós estamos à disposição para servir e para repartir entre a igreja, amém? Entre os irmãos. Bom, hoje a gente vai para o segundo dia. Ontem nós falamos sobre o que é uma fortaleza, né? E hoje a gente vai falar de algumas bases que a cultura grega atua, tá? Antes disso, até tem um slide lá na frente que eu vou falar sobre isso, mas eu quero já deixar aqui. Quando a gente fala da fortaleza grega, a gente não está falando especificamente da Grécia em si. É lógico que a grande maioria dessas questões foram firmadas na Grécia. Porém, tem coisas que fazem parte da fortaleza grega que vieram da Alemanha, tem coisas que fazem parte da fortaleza grega que vieram da França, porque eles agem muito junto e misturado, amém? E nós estamos falando de atuações espirituais. Porque daqui a pouco vão falar assim, ué, pastora, eu não posso mais ir da Grécia? Pode, queridos, embora eu aconselhe você ir para Israel primeiro, mas você pode viajar, não estou falando daquilo que é natural, amém? Nós estamos falando de questões espirituais. Porém, eu vou falar de algumas coisas no natural para nós entendermos o que isso acarreta no mundo espiritual, amém? Então, hoje, a gente vai falar sobre principais aspectos da cultura da Grécia antiga e as suas características, amém? É como se fosse as bases de atuação dessas fortalezas, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, artes plásticas. Os gregos eram excelentes escultores, pois buscavam retratar o corpo humano em sua perfeição. Agora eu já quero dar uma pausa aqui. Vocês estão vendo de onde que vem essa cultura maligna de que o corpo tem que ser desenhado, de que os músculos têm que ser desenhados, de que tem que ter o padrão, o exibicionismo. Vocês estão vendo de onde que está vindo aqui? Os gregos foram os formuladores da ideia de que tinha que se esculpir corpos, esses corpos tinham que ser perfeitos. Músculos, vestimentas, sentimentos e expressões eram retratadas pelos escultores gregos. As artes plásticas na Grécia Antiga influenciaram profundamente a arte romana remanencista. Então, olha só, queridos, eu não estou dizendo que aqueles gregos, eles eram um problema, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eles captaram uma ideia. E essa ideia passou por eles, eles colocaram essa ideia em prática, e essa ideia alcançou as nações. Hoje, a gente vê ainda hoje, as pessoas lutando por quererem essa perfeição. E eu não estou dizendo que é errado você querer ter um corpo legal, não estou dizendo disso, tá? Inclusive, eu tenho ministração que fala sobre o corpo. Não estou falando sobre isso, eu estou falando da loucura, eu estou falando do endeusamento do corpo. Eu estou falando do extremismo, né? E isso vem da cultura grega, tá? Outra coisa que vem da cultura grega, filosofia. A cidade de Atenas foi um palco de grande desenvolvimento filosófico durante o período clássico da Grécia, que foi no século V a.C. Os filósofos gregos pensavam e criavam teorias para explicar a complexa existência humana e os comportamentos e sentimentos. Então, as filosofias, as bases filosóficas, todas nasceram na Grécia. E, se eu não me engano, no dia 3 ou 4, a gente vai falar sobre isso, sobre essa cultura humanista. E isso gerou, queridos, coisas terríveis espirituais. Cauterizou a nossa mentalidade e fez com que a gente agisse na força do braço. Mas eu não vou entrar nisso agora não, porque senão eu vou atrapalhar a ministração de amanhã. Outra coisa, os esportes. Foram os gregos que desenvolveram os Jogos Olímpicos. Aconteciam na cidade grega de Olímpia. Era uma homenagem aos deuses, principalmente a Zeus. Atletas de diversas cidades gregas disputavam esportes como natação, corrida, arremesso de disco, entre outros. Os vencedores das Olimpíadas eram recebidos em suas cidades como verdadeiros heróis.
Então, pastora, eu não posso assistir às Olimpíadas. Não estou falando disso, queridos. Eu estou dizendo que tem uma base, e a base das Olimpíadas foi um culto a Zeus. E o que trouxe isso? Um nível de competição terrível. Uma liberação de competição. E a gente quase não vive isso entre as igrejas, né, queridos? Para pensar aí. Um quer ser maior do que o outro, um quer ser melhor do que o outro quer ser mais bonito que o outro quer ser mais forte do que o outro, né? E tudo isso vem de uma cultura que foi impregnada em nós e que ainda é extremamente atuante na nossa vida, no nosso meio. E mesmo nós dizendo hoje que somos de Cristo, a gente vê esses comportamentos ainda muito fortes dentro da nossa vida, né? Outra coisa, mitologia grega. A mitologia grega era repleta de monstros, heróis, deuses, semideuses e outras figuras mitológicas. Os mitos mais conhecidos são o Minotauro, o Cavalo de Troia, Medusa, os 12 trabalhos de Hércules, e foram transmitidos de geração em geração. Aqui eu quero dar uma pausa. Foi nos ensinado sobre a mitologia como se toda a base de mitologia fosse um conto da carochinha, né? E hoje a gente já tem entendido que não é verdade, até mesmo porque se fosse só historinha para boi dormir, como se diz, não teria sido propagado de geração em geração. Então, a mitologia grega é uma fonte muito contaminada, onde tem muitos demônios por trás e é extremamente atuante no nosso meio, amém? Teatro, outra coisa que foi construída na Grécia. Os gregos eram apaixonados por teatro. As pessoas eram apresentadas em anfiteatros ao ar livre, e os atores representavam usando máscaras. As pessoas retratavam principalmente o comportamento e os conflitos do ser humano. Olha outra frequência que ainda atua em nós, mantermos uma vida de aparência. Isso veio lá de trás. Olha, se a gente focar a palavra, queridos, a gente não vê Deus camuflando a coisa. A gente vê Deus mostrando Abraão como Abraão, Moisés como Moisés, Davi como Davi, com suas peculiaridades, com suas características, com as suas guerras, com seus defeitos, com seus pecados. Deus, ele é transparente. E daí a gente vê no decorrer da palavra, assim, uma transparência muito grande, né? E, de repente, a Grécia vem e traz, libera essa frequência de teatro, libera essa frequência de máscara, e hoje a gente vê uma atuação maligna disso dentro da igreja, onde nós tentamos ser quem não é, quem nós não somos, nós tentamos atuar no ministério que não é nosso, nós tentamos propagar algo como papagaio, né? Exatamente como teatro, texto onde eu decorei, mas que não tem vida, que não tem essência, e tudo isso, queridos, é pecado. E tudo isso vem de frequência grega. E daí, se você está aí no propósito com a gente, e você realmente fez teatro lá no mundo, se você realmente foi algum artista, dá um oi lá no grupo que eu quero mandar uma renúncia, tá? Uma renúncia de artes dramáticas. Se você realmente atuou, fala aí com a gente que a gente vai estar liberando isso para vocês, tá bom? Outra coisa que é muito forte, que foi a Grécia que liberou, a democracia. A cidade de Atenas é considerado o berço da democracia. Olha isso, queridos. Os cidadãos atenienses, homens nascidos na cidade, adultos e livres, eram aqueles que podiam participar das votações. Olha eu fazendo arte aqui. Participar das votações, me perdi, que ocorriam na praça pública. Decidiam de forma direta os rumos da cidade e do estado. Queridos, que importância tem isso hoje para nós? Se a gente vê, o governo de Deus sempre foi um governo monárquico, né? Primeiro o Senhor queria ele governar sobre o povo, depois o povo queria um governo humano, e daí Deus estabeleceu reis. E era para ser assim. Mas daí a Grécia veio e trouxe essa democracia que tem trago tantos problemas. Você quer ver um problema? Que é a gente falou de sofisma, né? Que são coisas calculadas que as trevas lançou. Esqueci a palavra. A voz do povo é a voz de Deus. Queridos, isso é uma mentira. E a gente fala isso na igreja. Quando um corrupto democraticamente ganha, a gente fala o quê? Foi a vontade de Deus. E não foi a vontade de Deus. Você acha mesmo, queridos, que Deus gostaria de colocar um corrupto para governar sobre mim e sobre você? Um satanista para governar sobre mim e sobre você? Isso não é propósito do Altíssimo. Então, essa frequência da Grécia nos roubou o sistema que Deus havia estabelecido para a Terra, amém? E o último, a música grega. Na Grécia Antiga, havia 2 gêneros musicais. O gênero vocal, cantado, e o instrumental.
Esse segundo gênero fazia uso principalmente dos seguintes instrumentos: cítara, lira, salpinge, siringe, que é um tipo de flauta, aulo, que é um instrumento de sopro. Então, assim, a Grécia liberou essa questão da música cantada para expor os sentimentos, para expor as emoções, e não como uma forma de adoração a Deus. O que isso aqui tudo tem a ver? Queridos, nós precisamos saber das fontes. Vamos lá. Hoje existe uma guerra, né? Ouço música secular ou não ouço música secular? E daí uma coisa que eu sempre falo para os meus filhos ministeriais, para aqueles que buscam conhecer a verdade, né? A questão não é nem tanto a música, a questão é a fonte. Quem liberou esse som? O que você está propagando? Quem liberou? O que você está ecoando aí para a eternidade? Veio da onde? Então, essa é uma preocupação. E a Grécia foi uma grande liberadora dessas frequências, desses enganos, desses sofismas dentro da nossa sociedade hoje, amém? Que o Senhor ministre no seu coração, queridos. Eu sei que isso aqui hoje foi mais informação, mas eu queria mesmo que houvesse um entendimento. A Bíblia diz que a libertação vem pelo conhecimento da verdade. O maior nível de libertação é quando nós passamos a conhecer a verdade. Então, que o Senhor ministre no seu coração as fontes contaminadas que nós estamos atuando. Hoje a nossa renúncia vai ser para desligar os poderes da mente. Que o Senhor seja sobre você, que a sua mente seja verdadeiramente desconectada de toda a frequência da Grécia e que você possa ver a verdade que está por trás dessas coisas e você possa fluir, que a sua mente hoje dê mais uma virada nessa transição da mentalidade grega para a mentalidade de Sião. Que o Senhor seja sobre você, te abençoe e te faça prosperar. Que seja um tempo de crescimento e arrependimento para a glória do Senhor. Amém? Shalom, shalom. Deus te abençoe. Nos vemos amanhã.